E aí galera bonita, eu sou o Shark, mais um vídeo do canal Império Científico e essa é a nossa segunda videoaula de hoje, dando sequência à videoaula sobre as ciências celulares e moleculares. E hoje nós vamos abordar a química fundamental para a vida. Como é um tema mais complexo, esse vídeo aqui ficou um pouco longo, mais do que o normal. Espero que vocês gostem deles. Como sempre, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, curta o vídeo se você gostar, compartilhe com todo mundo, acione o sininho que vai ficar por aqui, em alguma parte aqui embaixo, para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo for postado. Deixe o seu comentário com algum feedback ou sugestão de temas. Se quiserem deixar comentário de brincadeira, pode também, que a gente brinca também. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e esta é mais uma aula destinada aos alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, abordando o tema Química Fundamental para a Vida. Para dar início à nossa aula, nós vamos abordar o conceito de substâncias químicas. Então, substâncias químicas elas são qualquer espécie de matéria formada pela junção de dois ou mais elementos químicos. Um exemplo disso seria o dióxido de carbono. Eles são dois elementos químicos que se juntaram para formar esse gás. E o corpo humano e os organismos, de um modo geral, têm substâncias químicas presentes neles. Aqui embaixo nós temos a imagem representando frascos de algumas substâncias químicas. Como nós podemos ver pelo desenho, temos a união de dois ou mais elementos químicos, que vai constituir a formação desta substância. As substâncias químicas nós podemos classificá-las como substâncias naturais, que são todas aquelas moléculas produzidas a partir de seres vivos ou aquelas que estejam presentes na natureza. Vamos, por exemplo, como se fosse uma empresa farmacêutica, que vai fazer a mistura de algum fungo, ou fungo com a planta, ou um fungo com a bactéria, ou bactéria com a planta. Então, ou seja, está fazendo a junção de seres vivos diferentes, buscando uma substância natural, substância química natural. Além das substâncias naturais, nós temos as substâncias orgânicas ou biomoléculas e as substâncias inorgânicas. Quais são as diferenças entre elas? As orgânicas são aquelas moléculas em que o elemento químico principal é o carbono. Então elas têm o carbono como elemento químico principal. Nesse caso aqui nós podemos usar como exemplo os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, que vão auxiliar na quebra de proteínas. E o ácido nucleico formado por DNA e RNA. As inorgânicas elas não possuem carbono como principal elemento químico. Então, nisso aqui nós temos a água, os sais minerais, os ácidos e bases como principais representantes dessa categoria. A água, segundo Leninger, como eu já disse no vídeo anterior, sobre citologia, é um dos principais livros de bioquímica, que a água é a substância mais abundante nos seres vivos, e ela pode fazer o corpo um percentual de 70% ou mais da massa corporal dos organismos. Isso aqui vai variar muito de qual ser vivo estaremos abordando. Por exemplo, o ser humano tem em torno de 70% do corpo formado por água, enquanto uma água viva tem, se eu não estiver enganado, aproximadamente 90% do corpo ou mais composto por água. É um solvente natural, ele tem interação
A água tem interação com diversas moléculas, então, ou seja, outros elementos químicos podem interagir de forma bem fácil com a água. Possui polaridade por causa das ligações iônicas, covalentes e pontes de hidrogênio, que eu vou abordar um pouco mais à frente. Então aqui ao lado nós podemos ver aqui a água na forma líquida, como todos conhecemos, e embaixo nós temos a molécula de água, que é o famoso H2O, que isso significa que a molécula de água possui um átomo de oxigênio ligado a dois outros átomos de hidrogênio. Ligações químicas da água. Como eu disse no slide anterior, agora nós vamos abordar as três formas de ligações químicas que a água apresenta. A primeira delas são as ligações iônicas, que trata de um tipo de ligação química entre um metal e um ametal, ou entre um metal e um hidrogênio. Ligações covalentes é um tipo de interação entre átomos que apresentam alta eletronegatividade, ou seja, eles têm uma tendência muito alta de receber elétrons de outros átomos. E nós temos as ligações ou pontes de hidrogênio, que esse tipo de interação ocorre quando a molécula que possui hidrogênio ligada a um flúor ou nitrogênio ou oxigênio. Então, são moléculas que têm uma forte eletronegatividade. Então, de forma resumida, as pontes de hidrogênio são aquelas ligações que o hidrogênio pode fazer com outros átomos. Aqui, nesse slide, nós temos de forma detalhada os exemplos de ligações. Então, aqui a primeira nós temos uma iônica, onde nós temos um átomo de alumínio se ligando a 3 átomos de flúor. Então, aqui está acontecendo a ligação iônica, onde, como eu disse, um metal se ligando a um átomo ametal, um elemento não metálico. Aqui na imagem abaixo, na imagem número 2, nós temos as ligações covalentes, onde que esses átomos eles têm aquela afinidade, aquela facilidade de receber elétrons do outro átomo. O2 é o nosso gás oxigênio. Então, quando dois átomos de oxigênio se juntam, por meio desse compartilhamento de elétrons, nós temos o gás oxigênio. Então, essa parte que são os elétrons que estão sendo compartilhados, 2 de cada átomo, para formarem o oxigênio, ou O2. E aqui embaixo, na última imagem, está sendo retratada as pontes ou ligações de hidrogênio, onde que esse átomo de água, lembrando aqui H2O, onde um átomo de oxigênio se liga a 2 átomos de hidrogênio, e outros átomos de hidrogênio vão ligar a esse átomo de oxigênio da primeira ligação. Então, essas aqui são as ligações de afinidades que o hidrogênio tem com outros elementos. Ácidos e bases. Isso aqui lembrando que é sempre em solução aquosa, tudo bem, gente? Então, o ácido é uma substância que pode doar um próton. Isso aqui, de modo geral, todas aquelas substâncias que têm uma concentração muito grande de hidrogênio, elas são substâncias mais ácidas. E as bases são ao contrário. Aquelas substâncias que têm menos concentração de hidrogênio vão ser consideradas bases. Potencial hidrogenônico, desculpa, é um nome difícil para falar. Ele é o famoso pH. O pH nada mais é do que uma escala numérica que vai determinar se um elemento ele é um ácido ou uma base. É para você poder mensurar a capacidade de acidez ou basicidade de determinado elemento. Aqui nós temos a fórmula do pH, que é pH igual a menos log
que é de logaritmo de hidrogênio. Embaixo aqui nós temos o conceito de tampão, que é uma mistura aquosa homogênea formada por um ácido fraco ou uma base fraca, juntamente com o sal. Então são aquelas substâncias que têm o pH mais próximo do neutro. Aqui na imagem abaixo nós temos uma escala de pH colocando desenhos mostrando quais pontos essas substâncias se encaixam na escala de pH. E aqui nós temos dois elementos que são tampões, que fazem o trabalho de sistema tampão, que é o nosso sangue, que o pH dele aqui é bem próximo do pH neutro, que é o pH da água, o pH neutro lembrando que é o pH 7, e o leite, que está aqui do outro lado, bem próximo à água, e todos os dois, pH 8 e pH 6, que são os pHs que estão próximos da água. Biomoléculas. Agora nós vamos tratar das moléculas orgânicas que foram mencionadas lá nos primeiros slides. A primeira delas são os aminoácidos. Eles são moléculas orgânicas formadas pela união de carbono, pelos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio e nitrogênio. Essas moléculas aqui, que são os aminoácidos, essas biomoléculas, são as moléculas fundamentais que vão construir proteínas. São um dos macroelementos. Então as moléculas de proteínas são formadas a partir de aminoácidos. Aqui ao lado nós temos alguns alimentos ricos em proteínas e aminoácidos. Então alguns deles aqui são alimentos vegetais e outros são de origem animal. Lembrando que todos os alimentos derivados de origem animal são ricos em proteínas. Os vegetais nem todos têm essa capacidade, essa característica. Funções dos aminoácidos. Então nós temos uma função estrutural dos aminoácidos, que é a construção de tecidos no organismo, como tecido muscular. Então vamos supor que você está fazendo academia e você quer ter uma hipertrofia, um ganho de massa muscular. Então, além do exercício físico, você tem que fazer uma ingestão balanceada de proteínas para auxiliar na construção desse tecido muscular. Uma característica, uma função enzimática, que é a formação de enzimas que vão ajudar nas reações químicas. Nós vamos trabalhar falar um pouco sobre enzimas mais à frente. De defesa, que ele também contribui para a formação de anticorpos. Então os anticorpos, lembrando, são aqueles componentes do nosso organismo que vão trabalhar no combate de corpos invasores. No transporte, então, ou seja, eles auxiliam no transporte de triglicerídeos e colesterol, que estão ligados lá nas gorduras, e hormonal, que é na produção de hormônios. Então, os aminoácidos, eles têm essas funções básicas dentro do nosso organismo. Nós agora podemos destacar os peptídeos. E os peptídeos eles são formados a partir da união de aminoácidos, de moléculas de aminoácidos. Então, quando os aminoácidos estão se unindo, essa união ela recebe o nome de peptídeos. Então, união de moléculas de aminoácidos. As proteínas, elas são um conjunto de aminoácidos ligados por meio da reação de peptídeos. Então, seja vários aminoácidos sendo formados, se juntando, você vai ter a criação de proteínas, moléculas de proteínas. Nesse caso aqui, nós podemos colocar também que os aminoácidos eles têm obtenção de energia química, que nós vamos ver um pouco mais à frente, quando formos falar de enzimas. Converter moléculas dos nutrientes em moléculas com características próprias de cada célula. Lembra que eu falei isso na aula passada, que não adianta você quebrar
um elemento químico, uma substância química, se você não souber direcionar para qual célula essa substância quebrada vai ser destinada. Formar macromoléculas como as proteínas, ácido nucleico e polissacarídeos. Sintetizar e degradar biomoléculas necessárias às funções celulares. Essa parte aqui de sintetizar e degradar biomoléculas está muito ligada à conversão de moléculas. E agora nós vamos falar das enzimas. Segundo Silverstone, as enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas, então elas vão auxiliar nas reações químicas das proteínas, dos aminoácidos. Então aqui ao lado nós temos um gráfico para exemplificar essa aceleração no metabolismo das proteínas. Essa aceleração é necessária porque senão a reação química dessas proteínas iam ser tão lentas que era bem provável das células não conseguirem se manter vivas devido a essa demora. Então aqui no gráfico nós temos os reagentes C e D, que é aqui em azul no gráfico, e nós temos a ativação da reação que é produzida pelas enzimas. Então durante esses reagentes C e D vai ter esse intervalo aqui de reação proporcionado pelas enzimas até chegar nesse pico, e depois vai ter o processo de reação decrescente aqui em roxo até se tornar os produtos A e B. Então essa energia de ativação é o que vai proporcionar uma reação química mais rápida por parte a reação química mais rápida das proteínas, que é proporcionada pelas enzimas. Vitaminas e nutrientes minerais. As vitaminas são aquelas substâncias orgânicas que o organismo necessita em pequenas quantidades. Isso ali, por exemplo, nós podemos olhar o caso da vitamina C, pois ele passou a adquirir essa vitamina a partir do consumo de outros seres vivos, como laranjas, por exemplo, e todas as frutas cítricas. E as vitaminas, elas não possuem qualquer estrutura química específica que vai interferir no fornecimento de energia ou constituição corporal. Então elas não contribuem para a massa corporal e nem são para produzir energias. Aqui na imagem ao lado nós temos alguns tipos de vitaminas e em quais tipos de alimentos elas são conseguidas, são adquiridas. Como eu usei aqui o exemplo da vitamina C, nós temos aqui frutas cítricas ricas em vitamina C. Classificação das vitaminas. As vitaminas elas podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. Um macete que eu passo para vocês: tudo que for lipo vem de lipídio, que é sinônimo de gordura, e hidro, sinônimo de água. Então as lipossolúveis elas são solúveis em gordura, então elas dissolvem e ficam dissolvidas e permanecem nos tecidos adiposos do organismo. E elas auxiliam no transporte das vitaminas A, D e E, por exemplo. As hidrossolúveis, como eu disse, são aquelas vitaminas que são solúveis em água, como enzimas, por exemplo. E elas se dispersam mais facilmente pelos líquidos corporais. Então aqui nós temos alguns exemplos, como a vitamina C, que eu mencionei lá anteriormente, e algumas vitaminas do complexo B. Sais minerais. Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. E eles estão presentes como eletrólitos nos líquidos corporais. Como, por exemplo, eu disse lá atrás, as enzimas. Os sais minerais eles
podem ter função estrutural no organismo humano, como por exemplo o cálcio, que é um componente que vai formar os nossos ossos e dentes. Aqui na imagem ao lado nós temos uns exemplos de vários minerais importantes para a nossa sobrevivência, como por exemplo nós temos o iodo, que o nosso sal de cozinha, por exemplo, ele é iodado para poder ajudar no funcionamento da tireoide, reduzir os problemas de tireoide, entre vários outros elementos químicos aqui da imagem. Carboidratos. Os carboidratos são biomoléculas que são formadas à base de glicosídeos, açúcares e átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio em sua composição. E eles têm a função de energia, de fornecer energia rápida. Aqui na imagem ao lado nós temos alguns exemplos de carboidratos mais saudáveis, digamos assim. A classificação dos carboidratos. Eles se classificam em 3 categorias: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Qual a diferença entre eles? Os monossacarídeos são aqueles carboidratos simples que vão ser utilizados na formação de outros carboidratos mais complexos. Nesse caso aqui nós temos como exemplo a glicose, galactose e frutose. Então, lembrando, carboidratos simples que vão ser utilizados na formação de carboidratos mais complexos. Disacarídeos são aqueles carboidratos formados por 2 monossacarídeos. Então, nesse caso nós vamos ter como representantes sacarose, maltose e lactose. Os polissacarídeos aí já são um conjunto de mais de 2 monossacarídeos, que eles vão se unir entre si para formar carboidratos muito mais complexos também do que os disacarídeos. Nesse caso nós temos como exemplo o amido, celulose e glicogênio, bem comum no nosso glicogênio muscular, que eu já mencionei ele em outros vídeos. Os lipídios, eles se classificam como óleos ou gorduras. Então, ou seja, são aquelas moléculas orgânicas geradas a partir da associação de ácidos graxos. Então, quando você tem a união de ácidos graxos e um álcool, você tem um lipídio. Eles são formados essencialmente por hidrogênio, carbono e oxigênio. São alimentos que vão ser utilizados para obtenção de energia para o corpo e síntese de hormônios. Aqui nós temos alguns exemplos aqui dos lipídios e de alimentos que são lipossolúveis. Aqui nós temos um exemplo aqui de formação de tecido adiposo, onde aqui nós temos os ácidos graxos, óleos, isolante térmico, entre outras funções. Função e característica dos lipídios. Então, como eu disse, eles são lipossolúveis, então eles não são solúveis em água, eles são insolúveis na água. São classificados como óleos e gorduras, eu mencionei anteriormente também, isolante térmico e físico. Eles contribuem para a absorção das vitaminas A, D e E. E é uma reserva energética. Isso aqui é uma coisa interessante. Eles podem liberar, em média, até 2,23 vezes mais energia do que os carboidratos, quando eles forem oxidados. Só que aqui vale ressaltar, vale um adendo, que os lipídios só vão ser acionados após os carboidratos. Então sempre o carboidrato vai ser a energia primária utilizada pelo organismo. A partir de um certo momento, o organismo vai começar a metabolizar lipídios e transformá-los em energia. Classificação dos lipídios. Eles podem ser lipídios simples, que são compostos por apenas um átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio. Complexos, compostos por lipídios simples mais outros átomos. Então aqui tem uma diferença entre eles. No simples vão ter apenas esses 3 átomos aqui na sua composição. Quando ele começa a virar
lipídio complexo, além desses 3 átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, ele terá outros elementos químicos em sua composição. Derivados, que eles são gerados a partir de hidrólise. Hidrólise é aquele processo químico em que... é um fenômeno químico, na verdade, no qual uma molécula é quebrada em moléculas menores na presença de água. Derivados, como eu disse, eles são gerados a partir da hidrólise de lipídios simples e complexos também. Percursores, que são gerados a partir de reações químicas metabólicas. Então, a partir do metabolismo dos ácidos graxos, podemos gerar outros lipídios. Obrigado por vocês terem visto esse vídeo até aqui. Essas aqui são algumas das referências utilizadas para confeccionar essa aula, caso vocês queiram se aprofundar. Muito obrigado mais uma vez e aquele beijo para vocês. Recomendo que assistam os vídeos sobre fisiologia humana, que lá tem mais explicações sobre essa matéria. E aí, galera... me desculpe pelo tamanho do vídeo, mas esse vídeo ficou bem longo por causa do grau de complexidade. Espero que vocês tenham gostado. Todas as referências vão estar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram se aprofundar no tema. E realmente foi enorme esse vídeo. Então, obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui. E aquele beijo. Falou!